Glória a Deus, Deus está no controle. Gente, hoje eu quero falar sobre 3 verbos que podem mudar a nossa vida, amém? Abre aí no Salmo 37 comigo. 3 verbos, você vai anotar esses verbos lá, você vai fazer um cartaz e vai colocar eles pregados na sua casa, para todo lado. São 3 verbos que vão mudar a sua vida. Salmo 37. Se quiser jogar aí pra gente também, ô João. João, tem a versão NVI aí? Confere aí pra gente. Salmo 37, a partir do versículo 3. Eu pensei em orar para os dentistas terem cada vez mais serviço, mas que ia ter de gente perdendo dente, né, irmão? Misericórdia. Há poder na palavra, mas não vai faltar serviço, amém, gente? Não vai faltar, mas nós queremos, mas vamos diminuir a cárie, vamos diminuir outras coisas que não precisa, vamos trabalhar com outras áreas. E eu oro para mim não ter tanto serviço, gente, imagina, misericórdia, psicólogo, quanto mais serviço eu tiver, mais o negócio está ficando feio. Salmo 37, a partir do versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pode deixar aí já o versículo 3 aí pra gente, ô João, que fala assim, ó, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Pessoal, uma das maiores dificuldades que nós encontramos no meio cristão hoje em dia é essa realidade de se aproximar de Deus. Algumas pessoas creem em um Deus de ensinamento, passado de geração em geração. Então, quando você era bem novinho, o seu pai ou sua mãe virava para você e falava o seguinte: você tem que ir para o culto ou você tem que ir para a missa. E você falava assim, mas vocês não vão comigo. E seu pai falava geralmente assim, ó, se for mais ou menos igual ao meu pai: faz o que eu mando e não olha o que eu faço. Se você for mais ou menos igual eu, você estava ali na casa da sua avó, e minha avózinha, que é uma bênção, uma mulher de Deus, ela sentava quase toda noite do lado da minha cama e ia ler a Bíblia. E eu não entendia nada da Bíblia. Ela lia para mim, lia Salmo, lia Provérbios, lia Apocalipse. Minha avó lia tudo que tinha na Bíblia. Eu não entendia nada. Muitas vezes as pessoas, elas querem nos mostrar algo, mas elas não conhecem o caminho para nos mostrar. Existem coisas que não adianta você ensinar alguém. Por exemplo, eu vou passar um dia, vou aproveitar que eu falei hoje nós estamos falando sobre os dentistas, então eu vou passar um dia no consultório do pastor Arthur, da pastora Tatiana, e um dia no João Alves. 3 dias da semana, vou passar um dia inteiro ali com um caderno, anotando tudo que eu ver. E no outro dia, no 4º dia, eu vou abrir um consultório, vou abrir uma clínica, onde eu vou começar a exercer. Não adianta, porque você só ensina aquilo, você às vezes pode até passar uma ideia do que é, mas você não vai conseguir transmitir a essência, porque a essência, ela está em 4, 5, 6 anos de uma faculdade e depois inúmeras outras especializações. Você não vai conseguir passar a essência toda da sua vida para alguém. A palavra de Deus, ela é um dos poucos conhecimentos na vida que, se a pessoa não buscar com as próprias pernas num determinado momento, ela não vai conseguir viver. Você pode passar uma vida toda lendo Bíblia para alguém. Se essa pessoa não tiver uma experiência com Deus, ela não vai ter uma conversão genuína. Você pode passar uma vida inteira pegando o menino, dando um tapa na nuca dele, falando: vai para a igreja, né? Vai para a igreja, capeta. Tem gente que fala assim: vai para a igreja, trem atentado. Não vai mudar, porque a igreja, ela não tem, entenda bem, a igreja ela não tem poder para transformar as pessoas. As pessoas que entram da porta para dentro, elas conhecem o Espírito Santo, e a Bíblia nos garante que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que transforma. Então, aqui é uma ferramenta, é um lugar de comunhão, é uma comunidade que vai te dar ferramentas para você crescer em Deus, amém? Mas você precisa entender que o lugar de relacionamento
é fora daqui, não é só aqui. Não é só aqui. E eu quero falar sobre esses 3 verbos que vão mudar a sua vida. O primeiro, que está no versículo 3, é confiar. E aí está falando sobre confiar no Senhor, fazer o bem, e assim habitarás na terra, e te alimentarás em segurança. A primeira coisa com relação a Deus é confiar. Veja que eu quero trazer uma ideia diferente. Não é conhecer, é confiar. Não é conhecer, é confiar. É confiar sem saber quem é. É olhar para Deus e falar o seguinte: aquele dia na sua casa que você está... Já viu quando você está jururu, que nada está dando certo na sua vida? Aquela fase, você não está, não é descendo, você está despencando. Já viu aquela fase? Que você não está descendo, você está despencando. Você tem que confiar sem conhecer. Como que eu confio sem conhecer? Você senta, você vai fazer sua oração, você fala: Senhor, eu não sei se de fato o Senhor existe. Para ser sincero, eu não estou com fé nenhuma, mas eu estou te dando agora liberdade, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Se o Senhor existe, mostra, gera alguma coisa, coloca pessoas na minha vida, me conduz a um caminho. Faz a oração do seu jeito, mas fala o seguinte: se existe, eu quero uma experiência. Faz uma prova com Deus nesse sentido. Confia nele. Confia sem saber quem é. Quem já pegou carona aqui? Quem é doido igual o pastor Nelson, que já pegou umas caronas meio maluca? Fazia faculdade, lembro como se fosse hoje. Eu ia para o Trevo de Patos de Minas, aí no caso era lá em Patos, perto da polícia, com uma placa escrita assim, ó: Universitário BR-040. Irmão, você vê as caronas que eu já peguei. Parava alguém, eu dava uma olhada para dentro. Tinha que ter confiança. Eu entrava, pegava uma carona, já vinha. Primeira coisa que eu conferia era se a pessoa trancava a porta do carro. Se aquele pininho abaixasse, minha fé ia toda embora. Eu falava: meu Deus do céu. É um exemplo de confiança. Você olha, você está diante do desconhecido e você confia. As minhas primeiras experiências com Deus eu não vivi porque eu conhecia Ele, mas porque eu confiava. Já contei inúmeras vezes aqui para vocês das minhas primeiras orações, da primeira vez que eu fui na igreja. Não entendia nada, o pessoal falou: quem quer aceitar Jesus? Eu olhei para aquilo, achei muito bonito, estava muito tocado, levantei a mão. Eu nem conhecia Jesus. Eu conhecia Jesus de ouvir falar. O Jesus que eu conhecia era o Jesus de 25 de dezembro. Quando você liga a televisão e está aparecendo, passa o filme do nascimento dele, que tem um cabelo que dá mais ou menos aqui, ele é meio branquinho, ele anda assim, ó. Já viu aquele filme de 25 de dezembro, que ele anda desse jeito assim, ó? Vinde a minhas criancinhas, ele está desse jeito, as criancinhas vêm. Parece bonito, né? Poético, ver as criancinhas, que tanto de coisa. O Pedro é bonito, todo mundo ali é bonito, não tem ninguém feio no filme. Eu conheci o Jesus de ouvir falar. Eu conheci o Jesus que para chegar perto dele, a primeira coisa era isso aqui, né? Baixava a mãozinha na posição correta, porque se a mão não estiver assim, a antena para o céu não funciona, né? Sua oração não sobe. A gente fazia aquela mão desse jeito, ou mão aqui, né? Conhecia só um Jesus que as pessoas reproduziram, me ensinaram quem ele era. Então, ao longo dos anos, as pessoas foram me ensinando: ele é assim, assim, assim. E eu tinha aquele medo, eu falei assim: meu Deus, esse cara aí é intocável. Só que quando eu pego o Salmo 37, e eu vejo muito aqui sobre a questão, quando Davi ele traz esse salmo, ele está falando, até o salmo ele não é muito em cima desse contexto. Nesse salmo ele está falando sobre as pessoas que observam os favores ou as bênçãos que o ímpio tem e que ficam preocupadas com aquilo. Mas aqui a primeira coisa que ele está trazendo é o seguinte, no versículo 3: confia. Confia no Senhor, faze o bem. Olha qual que é a segunda parte: fazer o bem por confiar em Deus. Não, eu tenho que fazer assim, pastor, porque se eu não fizer assim, eu nunca vou ter dinheiro na vida. Todo mundo faz. Não, pastor, se eu não fizer assim, ela vai me largar, ele vai me largar. E aí, por não confiar em Deus, eu dou o meu jeitinho brasileiro, eu ando pelos caminhos que o homem natural anda. Eu ando pelo caminho do ímpio, porque o caminho de Deus não dá certo, porque o caminho de Deus está falando para você fazer o bem. O caminho de Deus, né? Confia no Senhor, faz o bem. O caminho do Senhor é o seguinte: se alguém te magoou, não espera a pessoa te pedir perdão, não, vai lá e pede. Faz o bem, esse é o bem. Se alguém te pediu um emprestado, não precisa ficar naquela cobrança, não. Já tem aquilo como dado, faz o bem. É um caminho difícil, porque é um caminho de confiança. Para você perdoar uma dívida, você tem que confiar em Deus, querido. Eu não estou falando dívida de que você fez o serviço e a pessoa te deve. Estou falando dívida de que alguém te pediu um dinheiro emprestado.
Para você abrir mão de uma pessoa que está com raiva de você, você vive a vida toda. Se me procurar, eu falo. Se vier atrás de mim, da minha pessoa, eu perdoo. Não, faz o bem, vai você atrás daquela pessoa. Procura ela você. Aqui está falando confiar e fazer o bem. Fazer o bem é se manter no caminho. Eu devolvo o dízimo e a oferta não é porque eu conheço o Senhor, é porque eu confio no Senhor. Mesmo sem ter conhecimento de quem Ele é, mesmo se o meu nível de amizade com Deus for de 5%, por mais que eu sou um novo convertido, por mais que agora que eu comecei a conhecer Bíblia, eu não quero ter que esperar conhecer a Deus para fazer segundo o mandamento dEle. A partir do momento que eu aceito Ele na minha vida, eu já começo um processo de transformação, em fazer o bem, em seguir a palavra, em viver a palavra. Está aí uma moda, vida fit, não é? Vida fit. Não beba Coca-Cola. Não coma essa gordura. Esse bacon vai te levar para o inferno. Cachorro quente. Vou te falar um negócio. Tudo isso eu concordo, querido, e eu quero mudar muitos hábitos alimentares meus. Amém? Mas entre abrir mão da Coca-Cola e abrir mão da fofoca, é melhor abrir mão da fofoca. Entre abrir mão do bacon e abrir mão do olhar malicioso, abre mão do olhar malicioso. Tem irmão que ele até confia no Senhor, mas ele não faz o bem. Ele confia, ele vem para a igreja, ele senta, ele louva, mas aí a irmã entrou ali. A irmã tá com short curto. Ele não sabe guardar só para ele não. Ele chega, pastor de Deus, olha para você ver, pastor, olha para você ver. Irmão, esquece esse negócio do bacon e da coca. Cuida do seu olhar, da maneira que você vê as pessoas. Cuida da língua. Em vez de preocupar com a coca que o irmão está bebendo, ou com a coca que você bebe, cuida da sua língua. Às vezes você fala mal de todo mundo. Às vezes você é um poço de pessimismo. Se as pessoas chegam perto de você, vão conversar que você só sabe menosprezar. Você só sabe falar que não vai dar certo. As pessoas que confiam em Deus, elas não têm preocupação em ficar falando mal dos outros. Elas se dedicam em fazer o bem. Em fazer o bem. Eu falo na comunidade, lá na Núcleo Vital, eu sou o psicólogo mais bobo de João Pinheiro. Eu acredito em todo mundo. Os meninos lá da clínica viram para mim e falam assim, eu vou mudar, eu não quero saber mais de droga, eu não quero saber mais de maldade. Eles choram na minha frente, os monitores chegam e veem eles chorando e falam assim, isso é manipulação, isso é manipulação. E eu fico com meu coração na mão, que eu acredito demais nos meninos. Não importa se ele está me manipulando, eu estou querendo fazer a minha parte, que é acreditar. Porque um dia alguém acreditou em mim, um dia alguém acreditou em você. Você acha que as pessoas que vivem à sua volta só têm a língua boa, só falam bem, o bom ao seu respeito? Um dia você não sabe, mas um dia alguém olhou para você, no momento mais caótico da sua vida, e falou, para fulano de tal não tem jeito. Para aquele ali, aquela ali não vai romper. Eu acredito nas pessoas. Eu confio em Deus para acreditar nas pessoas, não porque um dia os pastores dessa igreja acreditaram em mim, mas porque Ele acreditou em mim. A primeira pessoa que investiu na minha vida não foi o pastor Dênio, não foi o pastor Leandro, não foi o pastor Emerson, não foi o Arthur, a Tatiana. A primeira pessoa que investiu na minha vida foi Deus. Foi o Espírito Santo, que mesmo sabendo aonde eu estava, Ele olhou e Ele confiou em mim. Ele falou assim, eu quero esse rapaz, essa pessoa vai me servir com excelência, eu vou mudar a vida dela, e essa pessoa vai querer uma mudança. A primeira coisa, o primeiro verbo para mudar a nossa vida, é o verbo confiar, não no homem, em Deus. De repente você não conhece, de repente você conhece Jesus só de ouvir falar, e eu vou te dar um exemplo na palavra disso. A Bíblia me garante que existiu uma mulher, todo mundo já conhece essa história, que ela tinha um fluxo de sangue. Já se passavam 12 anos que ela tinha aquela hemorragia. E ela estava ali em um lugar destinado para aquelas mulheres, provavelmente um quarto, uma casa, algum lugar dentro daquela cidade que ela ficava ali. As mulheres que tinham esse problema, elas não podiam viver em comunidade. Não era um problema, por assim dizer. Ela estava isolada. Mas também
ela ouviu falar que Jesus estava passando naquele lugar. Veja que ela não conhecia. Ela ouviu falar que Jesus estava andando por ali. Olha para você ver, ela não conhecia, mas a Bíblia me garante que ela cogitou dentro de si, ela confiou dentro de si. Ela falou o seguinte: olha, se eu apenas o tocar, eu serei salva, curada. Olha que ela cogitou, ela confiou. É a mesma coisa daquela pessoa que ela correu e ela falou assim: eu não conheço ele, mas eu quero só tocar. O primeiro não é conhecer, é confiar. O primeiro é confiar, é ir até ele. Zaqueu subiu uma árvore para ver Jesus. Depois que Jesus foi para dentro da casa dele, foi uma só noite. Ele não conhecia Jesus, mas ele confiava em Jesus. Tanto que quando os homens começaram a cogitar dentro de si, falar: esse cara aí, Jesus está sentado na mesa dos pecadores, isso e isso. Zaqueu foi o primeiro a falar: olha, eu vendo metade do que eu tenho, eu dou aos pobres, eu vou repartir também e vou restituir 4 vezes mais se eu prejudicar alguém. Não é porque conhecia Jesus, é porque confiava em Jesus. Então repita assim comigo, diga assim: eu preciso aprender que confiança, muitas vezes, é mais importante do que conhecer. Pastor, isso é heresia. Vamos para a palavra de novo. Judas conhecia ou confiava? Conhecia. Ele não confiava. Para ele o plano de Jesus era uma furada. Para ele o plano de Jesus era um fracasso. Judas conhecia, comia na mesa, estava do lado todo dia, mas não confiava. Por isso nós temos que aprender a confiar antes de conhecer. Eu vou ser sincero, eu posso usar o exemplo da minha vida. Eu me entreguei sem conhecer nada. Eu mergulhei de cabeça desde o primeiro dia e os meses subsequentes e os anos que se passaram. Desde então eu tenho mergulhado em Deus e eu posso te dizer hoje, ainda assim eu não conheço o Senhor. Eu estou em um relacionamento com Ele, mas tenho aprendido dia após dia, através de confiança, quem Ele é. Amém? Glória a Deus. Então o primeiro verbo é confiar. Esse verbo ele pode mudar a sua vida. Mas olha o segundo, no versículo 4. Agrada do Senhor teu Deus e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Ou deleita-te. Ser agradecido no Senhor, ser grato, se dedicar para Ele. A segunda coisa depois da confiança é agradar, é ter gratidão, é ser grato pelo que você tem e muitas vezes também agradar o Senhor. Como eu agrado a Deus? Fazendo a vontade dEle, negando a si mesmo. Mas eu ainda sou muito novo na fé, eu vou ter que abrir mão de certas coisas. Você vai ter que abrir mão não porque a igreja te impõe, mas porque você precisa agradar a Deus. Mas eu estou assim e tal, eu queria tanto ir por esse caminho agrada a Deus? E outra parte dentro desse salmo, ser grato. Tem pessoas que não crescem na vida porque não sabem agradecer a Deus pelo que têm ou pelo que estão vivendo. Crise é momento de agradecer, querido. É momento de agradecer. É falado tanto que nós estamos vivendo uma crise no país, e nós estamos vivendo sim uma crise, e ela se arrasta e durante uns anos ela está se arrastando. Mas o que é mais interessante é você chegar nas pessoas e falar o seguinte, principalmente as pessoas à sua volta. Chega e fala assim: e aí, a crise está acontecendo? Está em crise? Está faltando alguma coisa na sua casa? Não. E mesmo assim, quando falta, Deus supre logo imediato depois. As pessoas que são ingratas, elas são as pessoas mais difíceis de trabalhar. Mais difíceis. Eu já trabalhei à frente de equipe técnica de projeto social. A pessoa chega lá e fala de jeito assim: pelo amor de Deus, eu preciso de um emprego. Nossa, eu faço o que for. Eu faço o que for para trabalhar. Eu estou desempregado há tantos anos, eu faço o que for. Lá em casa tem 3 crianças, assim, só eu. Você compadece da pessoa, consegue um emprego para a pessoa. Primeiro dia de serviço, ou na primeira semana, a pessoa já chega assim, coçando o olho. Falou: fulano, bom dia.
bom dia, nossa, acordar difícil, tá tão difícil, acordar de manhã é tão difícil. E começa. Aí a pessoa tem que lavar alguma coisa, misericórdia, mas que água fria, Deus me livre. Um dia anterior a pessoa fala, eu faço o que for, eu preciso de um serviço, eu faço o que for. Ela está toda humilde, ela está toda quebrada, porque ela está sem trabalhar muito tempo. Você consegue alguma coisa para ela, já vem os defeitos. O dia que eu namorar com uma menina igual aquela ali, ela vai ser o amor da minha vida. Arruma a namorada, pastor, que a menina está destruindo a minha vida, eu não tenho paciência nenhuma com ela. Bem entre aspas, é uma bipolaridade tão grande no ingrato, que ao mesmo tempo que o ingrato ele está feliz com a conquista, no outro dia já está jogando a conquista fora. Aqui o salmista está falando o salmista, Davi, ele está dando uma dica. Olha, além de agradar a Deus, seja grato a Deus, deleita-te nele, agrada-te do Senhor na sua vida. Você já agradeceu a Deus por um prejuízo que você tomou? Já agradeceu a Deus por uma ofensa que você recebeu? Você já agradeceu a Deus por uma conta que atrasou? Que de repente não foi você que foi a pessoa que não é que você é mal para pagar, mas você não está com dinheiro naquele dia. Já agradeceu a Deus porque alguém não te pagou? Já agradeceu a Deus porque alguém te ofendeu? É difícil, querido, porque isso vai de confronto com o nosso caráter, nós queremos só receber. E Deus, durante muito tempo, para a igreja brasileira e mundial, Deus foi um shopping center. Eu preciso disso, o Senhor faz isso na minha vida, eu sei que o Senhor é fiel, está escrito na sua palavra, nunca vi o justo mendigar o pão, Senhor, tem misericórdia, sou dizimista, Deus, eu sou dizimista, sou ofertante na sua casa. E começa a barganha, começa o pedido. Senhor, como está escrito na sua palavra, essa enfermidade ela não é para a morte, essa enfermidade ela é para a glória do seu nome, e nós vamos usando. E nessa hora a Bíblia, que está enjaulada dentro de nós, ela floresce, a gente lembra todos os versículos para tentar dar um checkmate em Deus. E não é assim, querido. Primeira coisa, Deus é soberano. Está vivendo, está difícil, Ele é soberano sobre a sua vida. Essa dificuldade é a permissão dEle muitas vezes. Ele é soberano. Como assim que eu estou vivendo isso? Porque Deus é Deus na minha vida. Ele é soberano. Ele não é Deus, não é só na sua vida não, Ele é Deus no universo inteiro. Ele é Deus antes que a terra viesse a existir. E às vezes eu me sinto no direito de dobrar o joelho e falar assim, Deus, faz isso na minha vida. Se o Senhor não fizer, agradar do Senhor teu Deus é saber glorificar o nome dEle, independente da situação, gente. Está difícil, agrada, busca, louva, pede a Deus. Realmente você pode pedir, mas começa a entender por que isso está acontecendo na sua vida. E eu vou te dar uma dica. A primeira coisa é que nem tudo é Deus que faz na nossa vida, e nem é Deus e nem é o diabo. Muitas vezes somos nós. Você não está devendo, às vezes não é porque faltou dinheiro, é porque você comprou a mais. O relacionamento, quem está destruindo não é o diabo, é porque a esposa queria casar com um príncipe encantado, ela levou só o cavalo para dentro de casa. O príncipe ficou lá na época do namoro, ele desceu do cavalo e ela estava tão apaixonada, ela estava tão cega que ela puxou o cavalo. Não é? Então somos nós que construímos os conflitos da nossa vida. Pastor, estou chateado, ninguém dá certo comigo, eu não tenho amizade. Você quer a minha sinceridade ou só uma oração? Que oração não é que ela não seja sincera, mas oração a gente pede no oculto para Deus fazer o que Ele quer. Mas na sinceridade, se todo mundo à sua volta não dá certo com você, o problema é você. Não tenta transferir para o outro a responsabilidade, não. Está difícil fazer amizade, é porque de repente é você que tem dificuldade. De repente você não tem paciência com ninguém. De repente você é egocêntrico. De repente você quer sempre ser melhor que o outro. O pastor José, lá na MCM, ele falava o seguinte: vai servir a carapuça, hein? Que existe um tipo de pessoa que é difícil de relacionar.
uma pessoa que sempre vai ter uma história melhor que a sua. Como assim? Rapaz, mas ontem eu peguei um peixe desse tamanho. Não, deixa eu te contar um negócio aqui. 3 anos atrás, 5 anos atrás, eu peguei um desse tamanho. Já viu quando você conta uma piada num lugar e que vira uma disputa de piada, que tem 3 ali que gostam e um quer contar uma melhor que a do outro? Já viu quando você chega para alguém e começa a contar de uma dificuldade que você está, antes de você pedir a oração, a pessoa, não, mas deixa eu te falar, eu também estou mal. Tem pessoas que sempre vai ter uma história na sua frente. Você vai contar uma história, ela vai contar uma na frente. Você é bom em uma coisa, ela quer ser bom em 3 coisas diferentes acima da sua. Esse tipo de pessoa não quer agradar a Deus, ela quer se auto-agradar. O segundo verbo aqui está falando sobre ser grato, sobre deleitar-se, sobre você confiar em Deus o primeiro e depois você ser grato. Você falar assim, ó, acordou Deus, obrigado pela minha vida. Esse é o segundo verbo de sucesso. Pessoas gratas, elas não se preocupam com a vida dos outros. Pessoas gratas, elas não se incomodam com o sucesso dos outros. Pessoas gratas, elas acordam, sacode a poeira e vai viver a vida. Isso é uma pessoa grata. Tem pessoa, quem é de bairro pequeno igual o meu ali, fulano de tal comprou um carro. Cidade pequena é triste, né, gente? Olha a cabecinha para fora de casa, ó. Olha o vestido que a esposa do fulano está usando, misericórdia. Isso não é o tipo de pessoa grata. Colocou a antena da Sky, olha lá, até Sky ele tem agora. É, irmão. Tem pessoa que está tão preocupada com a vida das pessoas lá fora. Não, trocou de namorado de novo. Ah, mas eu sabia que aquela menina não prestava. Irmão, isso não é ser grata a Deus não, isso é ser preocupado com a vida dos outros. A pessoa grata a Deus, ela tem preocupação com as suas coisas, ela tem preocupação em agradecer a Deus pelas suas coisas, ela tem a preocupação em viver a sua vida, ela não está nem aí com o outro, com essas questões. A pessoa grata, geralmente, ela se compadece pelo outro, ela não preocupa em criticar o próximo. O Salmo, no versículo 4 está falando, agrada o Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. É muito bom, você vai entender o que eu vou falar. É muito bom fazer favor para pessoas que são gratas. Eu amo abençoar pessoas que são gratas. E Deus tem um prazer nisso também. Deus tem um prazer, querido, você não tem noção. O salmista aqui, ó, ele está falando o seguinte, assim, ó, agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quanto mais você for grato, melhor para Deus e melhor para você. Agora a pessoa que só murmura, o povo do deserto, o povo ali de Israel, eles andaram no deserto durante 40 anos. Uma peregrinação que era para durar, por exemplo, 40 dias, durou 40 anos. Não existia gratidão no deserto, só existia murmuração. O povo saiu dali e já começou a murmurar. Ah, melhor seria se tivéssemos ficado no Egito, comendo as nossas cebolas. O povo começou a cair comida do céu, o maná, eles comiam, enjoamos disso aqui. Codorniz, enjoamos disso aqui. Ah, o sol está quente, isso é assim. Por que Deus só fala com Moisés e não fala com a gente? Nós queremos falar com Deus, vamos para o monte. Deus foi abrir a boca para falar, voltaram para trás. Deus livre, deixa só Moisés. O povo só vivia reclamando. Moisés subiu, ele está demorando, vamos fazer um bezerro de ouro para a gente? Vamos arrumar uma coisa para a gente adorar? Afinal de contas ele não está voltando. Construir um bezerro, tudo isso é ingratidão, é murmuração. Só ingratidão e murmuração. Só ingratidão e murmuração. Não tem como Deus satisfazer os desejos do coração de alguém que só murmura. Porque o dia que Deus satisfazer os desejos do coração de uma pessoa que só murmura, o tempo vai passar e aquela pessoa vai passar a murmurar sobre o desejo que ela recebeu. A gente tem que parar para pensar, querido. Confiar, agradar ou ser grato. Essa é a primeira base. E vamos lá no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vai repetir de novo. Confia nele.
o mais Ele fará. Tem muita gente aqui que está no controle da vida ainda. Você está controlando a sua vida. Controlando a sua vida. Terceira coisa, o terceiro verbo é entregar. Entrega para Deus. Entrega a sua vida para Deus. Abre mão da sua vida. Abre mão dos seus sonhos. Abre mão das dificuldades. Abre mão das tristezas. Abre mão dos traumas. Abre mão das feridas. Abre mão do sonho, das expectativas. Abre mão de tudo. Chega um dia de uma decisão extremamente racional, não é emocional. Seja extremamente racional, chega aos pés de Deus e fala: eu entrego a minha vida para o Senhor. Cuida. Faz o que o Senhor quiser. Sabe por quê? Durante 21 anos da minha vida, eu só escolhi caminho que era morte. Com 21 anos controlando a minha vida, eu destruí a minha vida. E olha que eu não fiz tantas coisas erradas não. Mas eu era extremamente doente emocionalmente. Extremamente doente popularmente. Familiar. Doente em várias áreas da minha vida. E foi 20 anos para mim construir isso tudo. Chega uma época que você tem que entregar a sua vida para Deus. Não está dando certo, querido? É porque você está controlando demais. Você não está conseguindo ver a luz no fim do túnel, é porque você tá controlando a sua vida demais. O serviço está ruim porque você está olhando para o serviço com os seus olhos. Sua família não presta porque você está olhando para a sua família como os seus olhos. Fulano de tal não tem jeito porque você só olha para aquela pessoa com a ótica humana. A célula não vai romper porque você está olhando para a célula como o homem vê. Você não está olhando como Deus vê. Você não vai conseguir abrir mão do seu vício porque você está se relacionando com o seu vício, com a sua força. Você não está entregando para Deus o seu caminho. Entrega para Deus. Emocionalmente você está destruído, mas sabe por quê? Porque só você tomou decisão na sua vida até hoje. Eu vivi a vida toda, querido, até 21 anos não, até poucos anos atrás, mesmo depois de crente. Eu vivi a vida toda querendo ouvir o meu pai virar para mim e falar o seguinte assim: eu tenho muito orgulho de você. Meu pai falava isso, mas meu pai falava para muitas pessoas, muitos amigos dele. E às vezes algum amigo do meu pai chegava em mim e me falava assim: ó, seu pai tem muito orgulho de você. Mas eu queria ouvir o meu pai me falar isso. Ao ponto de depois, eu lembro como se fosse hoje, foi o primeiro encontro com Deus que teve aqui em João Pinheiro, depois que eu voltei do Quênia. Fui muito ministrado com a palavra da pastora Tatiana sobre cura. E eu falei: gente, eu estou esperando o meu pai, eu vou ter que ir até o meu pai. Eu lembro de voltar do encontro e ir até o meu pai e falar assim: ó, eu sempre quis ouvir isso e isso do Senhor, e eu não tive a oportunidade de ouvir, mas eu quero falar que eu tenho muito orgulho do Senhor. Meu pai estava todo emotivo e ele falou para mim: eu tenho orgulho de você. Mas eu ia ficar a vida toda esperando o meu pai vir até a mim. Não adianta, tem pessoas que estão esperando até hoje. Tem mulheres tem mães que perdem o filho, e todos os dias elas vão ali para o cemitério viver o luto, e ficam lá em frente o túmulo do filho que morreu a vida toda. E eu vou dar uma notícia, é triste, aquele filho não vai voltar. E aquela dor, ela nunca vai parar de existir. Porque quando uma pessoa sai da nossa vida, ela abre um espaço dentro do nosso coração. E a gente precisa suprir essas necessidades em Deus. Na Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, um dos momentos mais temidos nos Estados Unidos pelas famílias dos fuzileiros, era quando um oficial, ele ia até a porta da casa daquela família, ele batia na porta, e na sua mão ele vinha com uma bandeira dos Estados Unidos, com algumas medalhas. Quando os filhos ou a mulher viam aquilo, já sabia que aquela pessoa tinha morrido. E algumas coisas foram mudando naquela cultura.
E com o tempo eles pararam de fazer aquilo, porque aquelas pessoas, elas estavam focadas na perda, vivendo um luto eterno em cima daquilo, vivendo um luto eterno em cima daquelas medalhas, em cima daquelas bandeiras, em cima daquela honraria. Pessoas que não confiam, pessoas que não são gratas, elas não conseguem se entregar a Deus. Tem muita coisa que a gente precisa abrir mão. Sonhos, por exemplo, tem sonhos que você tem que ser realista, eles não são sonhos de Deus para a sua vida. Quando foi ano passado, teve uma jovem que me procurou aqui na igreja. Eu fiquei muito impactado com ela. Ela virou para mim e falou assim: pastor, tem 1 ano que eu estou na cidade, tem 1 ano que eu conheci Jesus. Eu estou muito bem, eu mudei minha vida toda. Mudou tudo. Só que agora surgiu uma oportunidade para eu estudar em outra cidade. Uma cidade distante, lá não vai ter igreja, não vai ter nada. Tem um monte de gente me criticando, pastor, que eu deveria ir. E eu sei que eu sei que eu deveria ir, mas eu não estou pronta para ir. Eu tenho medo de ir, perder o meu relacionamento com Deus. Eu tenho medo de ir, afastar. O que eu faço? E obviamente, querida, eu queria falar para ela ir, confiar em Deus e estudar, mas ela já tinha um medo dentro do coração dela. E ela decidiu ficar por mais um tempo e desenvolver um relacionamento com Deus maior, para depois ela dar um passo de fé na vida dela. E eu respeito muito a decisão. E isso está totalmente baseado nisso, querido. Confiar, agradar ou ser grato e entregar. Tem pessoas que vão viver a vida toda dentro de uma igreja e elas não vão aprender a viver esses 3 verbos na vida delas. Pessoas que vão viver a vida toda na igreja e quando a situação financeira começar a apertar, ela vai correr atrás de soluções humanas. Tem pessoas que vão viver a vida toda na igreja e vão falar: eu sou de Jesus. Mas quando encontrar um namorado, ou uma namorada, ou um marido, ou uma esposa, eles vão se entregar tanto àquele relacionamento que eles vão se esquecer de Deus. A maior tristeza que eu tenho é quando um jovem ele começa a namorar e ele se afasta das coisas de Deus. É porque eu tenho convicções muito plenas no meu coração que de fato aquela pessoa, dificilmente ela teve um encontro genuíno com Deus. Pode ser que ela viveu 1 ano, 2 anos de fachada e ela talvez até se emocionava e chorava e participava de tudo, mas talvez ela não estava em Deus. Quando os jovens começam a fazer a faculdade, estudando o primeiro período de uma filosofia, uma sociologia extremamente pequena, alguns jovens, como amigos nossos do passado, desviaram. E se eles desviaram com um período de filosofia, de um curso de direito, por exemplo, que nem aprofunda tanto nisso, se a pessoa desviou, eu me pergunto aonde ela estava em Deus. Confiar, querido. Confiar, agradar e entregar. Se você tiver dificuldade de fazer isso do começo, da ordem que eu falei, você pode começar hoje se entregando para Ele. Não existe uma fórmula para chegar em Deus. Deus pode inverter isso tudo na sua vida. Ele pode fazer você primeiro agradar a Ele e depois se entregar a Ele, ou confiar nele e depois se entregar a Ele, porque Ele é soberano na sua vida, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? A canção que nós estávamos declarando agora há pouco, ela diz o seguinte: o que dizer? O que fazer quando Ele vem? Quando Ele vem, você não precisa dizer nada. Quando Ele vem, você precisa se entregar a Ele. Pastor, como eu faço isso? Abrindo mão das áreas da sua vida que você tem controlado. Abre mão hoje. Até quando você vai mandar na sua vida? Até quando você vai controlar a sua vida? Até quando você vai ser extremamente influenciado pelas pessoas à sua volta? Até quando você vai negar Jesus em alguns ambientes, como Pedro fez? Até quando você vai agir como alguém que só conhece Deus, mas não confia em Deus? Tem pessoas que conhecem, mas não confiam, não entregam a sua vida
plenamente para que Ele possa transformar tudo. Chega, querido, chega, confia, agrada-te, seja grato e entrega o teu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, deixa Ele conduzir o projeto da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, deixa Ele fazer as escolhas para você. Deixa Ele escolher os sonhos que Ele tem a seu respeito. Deixa Ele escolher as áreas da sua vida que precisam ser tratadas. De repente você está falando o seguinte: pode mexer na minha área emocional, mas Deus não pode mexer na área financeira, querido. Entrega tudo. Deus não quer 50%, 60% da sua vida, Ele quer tudo. Nós vamos declarar essa canção que diz o que dizer, o que fazer quando Ele vem. E eu quero te dar uma dica: se você não tiver palavra, simplesmente se entregue a Ele. Simplesmente diga: Senhor, eu entrego a minha vida. De repente você não conhece a Deus, você pode dizer: Senhor, mesmo sem te conhecer, eu confio, faz o que o Senhor quiser, me dá provas, gera na minha vida a necessidade de mudança. O que dizer, Jesus? Nosso amigo Santo Espírito, o nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Confia, seja grato, se entregue. Vem com cura e todo o seu poder. Cura-nos, Senhor, cura-nos. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Se entregue, querida, ao Senhor, se entregue. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Ô Espírito Santo, muda as nossas vidas, Senhor. O nosso amigo Santo Espírito, Tu tens liberdade, Senhor, nesse lugar. Esperamos pelo Teu soprar. Com óleo, oh Deus.
desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo ama-te mais uma vez. De novo, o seu povo ama-te. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você que tem uma dificuldade em uma dessas áreas, você que tem dificuldades na área de confiar em Deus, na área de ser grato ou agradar a Deus, você tem dificuldades em se entregar ao Senhor, de mudar sua vida por completo, dificuldade de se entregar no aspecto de se entregar totalmente. Você que tem dificuldade em confiar, ser grato ou se entregar ao Senhor, independente do nível dessa dificuldade, eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração, que eu quero orar com você. Quero orar com você. Sabe, querido, o primeiro passo para uma mudança genuína é nós reconhecermos de fato quem nós somos. Quando o apóstolo Paulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco, o próprio Jesus disse a ele: Paulo, por que você me persegue? E Paulo ficou sem entender, porque Paulo não sabia quem era aquele que falava daquela luz. Mas Jesus Cristo disse: Paulo, eu sou aquele quem você persegue. O primeiro passo é nós reconhecermos quem nós somos de verdade. Não adianta nós vivermos de fachadas. Talvez você passe uma imagem para todo mundo que confia em Deus. Talvez você passe uma imagem para todo mundo que é grato a Deus e uma imagem de quem se entregou ao Senhor. Mas de repente você não vive essas verdades na sua vida. E hoje eu quero orar pela sua vida. Ô Espírito Santo, existem pessoas aqui nessa noite, meu lindão, existem pessoas que até dizem que confiam no Senhor, dizem com seus lábios, Deus, mas as suas vidas não representam uma vida de quem confia de verdade. E hoje elas estão aqui, Deus, e eu não as julgo, Deus, porque de repente elas não confiam, porque elas não aprenderam a confiar. De repente elas não confiam porque elas acreditam que para confiar é necessário conhecer. Oh Deus, eu quero orar por elas, Deus, para que esse caminho misterioso da confiança, um caminho que é escolhido mesmo às cegas, que esse caminho possa ser vivo na vida delas, que elas possam confiar, Deus, no Senhor, mesmo sem ver, Deus, a luz ao fim do túnel. Que essas pessoas possam confiar no Senhor, mesmo sem ver perspectiva. Que elas possam confiar, Deus, mesmo tendo tudo dizendo o contrário.
também eu quero pedir, Deus, em nome do Senhor, Deus, pelas pessoas que têm certos níveis de descontentamento interno. Se existe alguém aqui, Deus, que é pessimista, alguém que não tem conseguido ser grato ao Senhor pelas coisas que o Senhor tem feito. Se existem pessoas aqui que não conseguem agradecer, Deus, pelo dia mal, pelas situações difíceis, Deus, eu quero ministrar em nome de Jesus, Deus, que elas possam, Deus, fazer um retrospecto da vida delas, e elas possam descobrir, Deus, que em todos os anos que se passaram, mesmo no tempo da ignorância, o Senhor sempre esteve presente. Mesmo no tempo da cegueira, quando essas pessoas nem sabiam quem era o Senhor esteve presente. O Senhor esteve presente, Deus, até nas dificuldades, nas tragédias. O Senhor esteve presente, Deus, nos momentos de luta, de angústia, nos momentos de frieza. O Senhor esteve presente naquelas noites frias. O Senhor esteve presente, Deus, nos momentos de descontentamento. O Senhor esteve presente quando o marido foi ausente. O Senhor esteve presente quando a esposa foi ausente. O Senhor esteve presente, Deus, quando o emprego não foi tudo na vida delas. Que essas pessoas possam fazer um retrospecto da vida, que mesmo quando a saúde lhes faltou, o Senhor ainda estava ali. Gratidão, Deus, nós não vivemos somente quando nós recebemos, nós vivemos também na ausência, Deus. Por isso eu te peço, Deus, se existe alguém aqui pessimista, alguém com certos níveis de ingratidão, que o Senhor possa, Deus, estampar na face dessas pessoas o quanto o Senhor tem sido fiel na vida delas. E por último, Deus, pelas pessoas que não conseguem se entregar ao Senhor, pelas pessoas que não conseguem abrir mãos de certas coisas na vida delas. Eu quero te pedir pelas pessoas que acreditam que o Evangelho é um punhado de nãos. Eu quero te pedir para essas pessoas, Deus, que têm receio de se entregar ao Senhor, porque tem medo de abrir mão de algumas coisas na vida. Eu quero te pedir por essas pessoas que não se entregam ao Senhor, porque tem medo da popularidade lá fora. O que vão dizer de mim? O que vão falar? O que vão pensar? Eu quero pedir ao Senhor, Deus, pelas pessoas que não se entregam ao Senhor, por certos medos sociais. Pessoas que não se entregam ao Senhor pelo medo da família, pelo medo do namorado, da namorada, do marido, da esposa. Eu quero pedir ao Senhor por pessoas que têm medo de se entregar ao Senhor, porque acreditam que não vão conseguir abrir mão de seus vícios. Espírito Santo, nos leva a viver a plenitude, pois eu sei, Deus, que segundo a Tua palavra, o Senhor não quer, Deus, somente algumas áreas da nossa vida. O Senhor nos quer por completo. Nos leva, Deus, a confiar, nos leva a ser gratos, nos leva, Deus, a nos entregarmos ao Senhor, para que quando, Deus, o dia mal nos alcance, nós ainda venhamos ter a certeza que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Deus, por cada um que está aqui hoje, por cada um que nos ouve também pela internet, se você puder erguer a sua mão aí no seu lugar, para que a gente possa encerrar esse nosso momento com Deus. Espírito Santo, nos leve em paz e em segurança, desfrutando de todas as consolações que estão no Senhor, que possamos viver, Deus, de fato, o amor que está em Cristo Jesus, e que Deus, que é todo poderoso, possa vir sobre nós hoje e para sempre. Querido, vá em paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Viva esses 3 verbos na sua vida e tenha uma vida transformada, amém? Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
te desejamos outra vez.